O Cineteatro de Almeirim, a este terceiro debate da Operação Autárquicas 2025, realizada pelo jornal O Almeirinense e também pela Almeirinense TV. Começamos na passada segunda-feira na freguesia da Raposa. Estivemos ontem em Benfica do Ribatejo. Hoje estamos na freguesia de Almeirim. Amanhã iremos estar no Centro Cultural das Fazendas de Almeirim e voltaremos a este local na próxima sexta-feira para o último debate, para o decisivo debate com os candidatos à Câmara Municipal de Almeirim. Hoje estamos com a maior freguesia, com os candidatos à freguesia de Almeirim, os 4 que lideram esses projetos que vamos conhecer ao longo desta noite. Importa, por isso, apresentar quem se apresenta a votos no próximo dia 12 de outubro. Começo pelo Fernando Cardoso, da coligação CDU, nascido a 23 de janeiro de 1956, pintor de automóveis reformado. Ele que gosta todas as semanas de ler o jornal do Avante. Tiago Caniço nasceu a 2 de outubro de 1995. É o mais jovem candidato à Junta de Freguesia de Almeirim, com a coligação Agora as Pessoas. Engenheiro mecânico, ele que gosta particularmente de praticar crossfit e também gosta de gaming. Paulo Aranha, do Chega, 21 de abril, nasceu 1963, empresária, gosta de ir à praia, ouvir música, viajar e estar com os amigos. Fechamos o leque de apresentação dos nossos candidatos com Helena Fidalgo, candidata pelo Partido Socialista, nasceu a 10 de novembro de 1967, técnica de ótica, empresária, gosta de música portuguesa e também africana. Estão apresentados os nossos candidatos. Importa lembrar que realizamos um sorteio prévio, antes deste debate começar. Ditou esse sorteio que a disposição aqui fosse esta, neste palco, e também a ordem com que vamos começar a responder às perguntas. O primeiro tema será o Fernando Cardoso, da CDU, o primeiro a responder. Depois seguimos esta ordem com a Paula Aranha, a Helena Fidalgo e terminamos o primeiro tema com o Tiago Caniço. No segundo tema começamos com a Paula Aranha, Helena, também o Tiago e o Fernando, e vamos rodando assim, sendo que no último minuto, a utilizar, para tentar convencer o eleitorado, iremos utilizar uma ordem exatamente inversa a esta. Começamos com o Tiago Caniço, depois a Helena Fidalgo, a Paula Aranha e terminamos com o Fernando Cardoso. Feitas estas explicações, importa também recordar que vamos cronometrar o tempo. Cada vez que um dos nossos candidatos está a falar, o tempo vai contando e a ideia é que cheguemos ao final deste debate com um equilíbrio, o máximo equilíbrio possível entre o tempo utilizado por nossos candidatos na Assembleia, à Junta de Freguesia de Almeirim. Começava por lançar ao Fernando Cardoso a primeira questão deste debate e eu gostaria de lhe perguntar que balanço é que faz destes últimos 12 anos da liderança socialista de Joaquim Catalão, que por força também da legislação não tem a possibilidade de se recandidatar e é, de resto, candidato à Câmara Municipal. Portanto, a avaliação que faço, primeiro queria desejar-lhe uma boa noite a todos, agradecer por terem vindo, todas as pessoas que se encontram na plateia, nós como cabeça de lista, agradecer ao jornal O Almeirinense, a oportunidade que nos dá, podermos aqui assim dar mais alguns toques de ideias que temos, sem ser do programa que temos. Portanto, sobre a avaliação do Sr. Joaquim Catalão, meu amigo de há muitos anos, tenho pena de facto, de ter que fazer aqui umas chamadas de atenção de algumas coisas que podiam ter acontecido e não aconteceram, mas, para mim, a verdade está sempre acima da camaradagem que podemos ter. Portanto, dos 12 anos que o Joaquim Sampaio teve na Junta, eu tive a oportunidade de 2 mandatos ser elemento da Assembleia de Freguesia. Tivemos alguns debates, algumas ideias convergentes e outras nem tanto, mas do global do mandato do Joaquim Catalão, é assim, nos 12 anos que teve como Presidente da Junta, uma obra de grande envergadura que a Junta tivesse feito, tem pouca capacidade financeira, ou que ele tivesse proposto à Câmara, não tivemos conhecimento. E uma das coisas mais graves ainda é o seguinte:
O cemitério é está destinado à Câmara e os espaços verdes, não sabemos se é de mais algumas, porque nos espaços verdes também vemos outras equipas de outras firmas a fazer ali assim trabalhos, mas sobre o cemitério, que era aquilo que estava aí assim coisa, eu tive a oportunidade no Almeirinense chamar a atenção em tipo de crítica, porque acho que o devia de fazer, que as covas térreas, aquelas que não têm pedra, estavam desgastadas da chuva, do sol e do vento, algumas estavam rasas ao chão, e eu penso que é um sítio que nos toca a todos nós. Temos lá família e eu, infelizmente, também lá tenho a minha mulher. Portanto, não estou a falar por ela, porque ela até tem uma pedra, mas se calhar as outras pessoas que têm aquilo naquelas condições não têm o dever de ter aquilo em boas condições. Eu acho que aquilo devia estar, normalmente, já nem ser igual a quando as pessoas são enterradas com a altura que têm, mas estar retangularmente feito de maneira a que vamos ao cemitério e achamos que está a ser cuidado. Fui na segunda-feira, eu costumo ir durante 2, 3 dias por semana ao cemitério lá pôr uma flor à minha mulher. Na segunda-feira, portanto, eu já fiz esta crítica no jornal, sei lá, há 2 meses ou mais, não tenho a data certa, mas na segunda-feira tive a oportunidade de ir lá pôr uma flor e o que é que aconteceu? Os empregados da junta se atrapalhavam uns aos outros. Uns a fazerem, portanto, essa coisa retangular, outros a varrer, outros com os ensinos a ensinar, a arrancar algumas ervas que lá estavam. Até se atrapalhavam uns aos outros. Eu assim, para que é necessário isto? Fernando, mas numa análise mais global, até porque nós temos o tema crematório que eu gostaria de falar. Portanto, sim, eu também já vou falar sobre isso. Mas no balanço destes 12 anos, pedi-lhe que não se focasse tanto no cemitério, ou então é só o cemitério? Não, é uma das zonas, é cemitérios e os espaços verdes, é aqueles que é da junta. Não tenho conhecimento que seja mais. Esse é outro tema, que é a delegação de competências. Mas já lá vamos, então. Deixe-me passar à Paula. Que análise faz, Paula Aranha, candidatura do Chega, a estes 12 anos de governação de Joaquim Catalão na Junta de Freguesia, ou se quiser cingir aos últimos 4? Boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas de bancada e o público. É assim, verifica-se, eu acho, uma negligência na manutenção dos espaços verdes. Recolha do lixo, que não está a ser feita, falta de parques infantis em condições, não estão, falta-lhes muitos brinquedos e, por exemplo, na zona norte, o café está inativo, a água está podre, as ruas estão sujas. Mas o restaurante não é da Junta, é da Câmara Municipal, era a Câmara que atribuía... Mas podia-se fazer qualquer coisa ali porque está-se a degradar, está completamente parado. Sim, mas que análise é que faz ao trabalho da Junta de Freguesia? Essa é a minha pergunta, nestes 12 anos. Pronto, a minha resposta é que, em termos de espaços verdes e o lixo, que penso também pertence à Junta, está muito aquém do que devia estar. Mais? O que é que defende mais que foi, ou que foi bem feito, ou que foi mal feito? O que é que... Não, tem coisas produtivas, mas vejo mais coisas negativas. E não me quer enumerar mais para tentarmos equilibrar aqui já os tempos? Não, assim de momento. Então, deixe-me passar para a Helena Fidalgo, que análise faz, mesmo sendo da mesma cor política, e eu escrevi que era a sucessão à liderança de Joaquim Catalão. Como é que olha para aquilo que foi o passado recente e estes 12 anos de governação de Joaquim Catalão na Junta de Freguesia? Boa noite a todos. Boa noite a todos os candidatos, ao público e aos que estão da parte de trás para que esta emissão possa chegar à casa de todas as pessoas. Eu não vejo a obra de Joaquim Catalão assim tão má. Poderá ter algumas falhas, mas também temos que nos aperceber de uma coisa. O lixo não é competência da Junta de Freguesia, mas sim da Ecologéria. As ruas não é competência da Junta, mas sim da Câmara Municipal. Aquilo que compete ao Joaquim Catalão
como Presidente de Junta, é aquilo que me irá, se eu for eleita, me calhar a mim ou qualquer um dos candidatos, é os espaços verdes, as podas e o cemitério, como o Sr. Fernando falou, e muito bem. Quanto ao resto, eu não posso fazer uma má avaliação do trabalho feito pelo Joaquim Catalão. Até digo mais, quem me dera, se eu for eleita, consiga fazer tanto como ele já fez até aqui. E faz algum reparo negativo? Eu não faço reparo negativo, acho que faço reparo a que temos que cuidar em algumas coisas que poderão vir a melhorar, e é por isso que nós nos candidatamos, é para que as coisas possam vir a melhorar. Talvez nos passeios, as árvores de grande porte, que com o crescimento foram danificando esses passeios e que temos que criar mobilidade para que as pessoas de mobilidade reduzida possam passar nesses passeios e não tenham que frequentar na estrada. Mas não vejo, sei que também que há muitas das coisas que não conseguimos, a Junta não consegue fazer sozinha, porque não tem equipamento, porque não tem disponibilidade financeira. Não vejo assim tão negativamente as coisas que o Joaquim Catalão teve em mãos. Sinceramente, não, isto é o meu ponto de vista e pronto, só reparos mesmo que há muitas das coisas que foram assinaladas aqui que não pertencem ao Joaquim Catalão. Perguntava agora ao Tiago Caniço, ou pedi ao Tiago Caniço que nos fizesse um balanço, uma reflexão daquilo que, no seu entender, foi bom, mau, assim, nestes últimos anos na Junta de Freguesia de Almeirim. Boa noite, Walter. Primeiro quero agradecer a todos por estarem aqui presentes, às pessoas que estão a ver-nos em casa, às pessoas que vão votar dia 12 e a todos os almeirinenses que têm dado opiniões nas redes sociais e também têm feito o mesmo durante a nossa campanha. Agradeço que continuem a fazê-lo. Relativamente a estes 12 anos de Junta de Freguesia, aquilo que eu já verifiquei é um bocado de estagnação do trabalho, principalmente a nível digital. Se nós consultarmos o site da Junta de Freguesia, conseguimos ver que a última prestação de contas que está disponível é de 2023. Nessa reunião, das 13 pessoas da mesa da Assembleia de Freguesias, 5 estiveram presentes, que é menos de metade. Na mesma página, o que nós podemos verificar é que a última ata que está disponível é de abril de 2024. Imagino que tenha havido mais assembleias de freguesia entretanto, mas não são disponibilizadas ao público. Dentro dessa ata, a ata ficou a meio, digitalizaram certas páginas, não meteram todas. Creio que há muita falta de transparência com todos os eleitores e acho que isso é algo que tem de ser muito reforçado. Ainda bem que venha este debate, que é para poder dar já essa opinião para os próximos candidatos. Outra coisa grave que lá está é só está disponível o orçamento de 2024, não está disponível o orçamento de 2025, não sabemos bem o que é que a Junta de Freguesia anda a fazer ou deveria de andar a fazer. Naquilo que a Helena mencionou, com todo o respeito, eu acho que a manutenção dos espaços verdes é da competência da Junta de Freguesia, mesmo que sejam subcontratadas empresas, sendo a Junta de Freguesia uma cliente. Sim. Mas Espaços verdes é da Junta de Freguesia. O que não é da competência da Junta de Freguesia é o lixo. É a luz e o varrer das ruas. Sim. Pertencem todos ao município, não à Junta de Freguesia. Helena, só aquilo que eu quero terminar é que, acerca deste assunto da manutenção dos espaços verdes, é que mesmo que nós subcontratemos um serviço, temos de acompanhar, temos de averiguar que está a ser bem realizado. Nós somos e no seu entender, mesmo sendo subcontratados, acha que não está a funcionar bem? Eu acho que não está a funcionar bem, acho que poderá ser melhorado, claramente. E algo que não deve ser feito é subcontratar um serviço para depois colocar as culpas nesse serviço. Se eu subcontratar um eletricista para ir à minha casa, tenho de ser eu a confirmar que ele está a fazer um bom trabalho. Aqui, ainda no tema da Junta de Freguesia, creio que há muita falta de manutenção em espaços verdes, mas também nas estradas. Nas estradas sei que a maior parte das obras são da competência da Câmara, mas compete à Junta de Freguesia fazer o levantamento dessas obras que são necessárias, até poder auxiliar, sendo que foi uma lista eleita em conjunto, procurar o orçamento e apresentar à Câmara, nomeadamente nas estradas de pedra, que claramente necessitam de levar algum nível de areia de forma a ficarem niveladas. É comum, até na campanha verifiquei,
que é muitos idosos que vivem naquela zona e muitos Está a deles falar de que tropeçam zona em particular? no bairro de Troia, por exemplo. Que muitos idosos estão a circular, a ir levar o lixo aos caixotes do lixo e acabam por tropeçar. É muito grave acontecer ali um acidente. Ainda nesse tema do lixo, creio que claro que há falta de bom senso das pessoas, porque muitas têm deixado os sacos do lixo à porta de casa, os sacos do lixo fora dos contentores, mas ao lado dos contentores. Mas também acredito que é trabalho da Junta de Freguesia sensibilizar as pessoas para realizar isto e também para criar meios para que as pessoas coloquem o lixo nos sítios certos. Vejo muita falta de sustentabilidade em Almeirim, a nível de ecopontos, e só para terminar, nisto aqui desta sensibilização, creio que pode ser usado os meios sociais, redes sociais, meios digitais, sites, para fazer isto. Para fechar, A última Tiago. publicação em 2025 só foi feita uma, em 2024 só foi feita uma, a Junta de Freguesia parece que está inexistente neste momento. Muito obrigado. Iria perguntar à Paula se neste tema balanço quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos passar para o segundo tema. Não, é sempre tocar sempre na mesma coisa. Não tenho mais nada a acrescentar. Helena, para tentarmos também equilibrar os tempos. Sim, gostaria de perguntar ao Tiago onde é que ouviu, na contratação das empresas que fazem a manutenção dos espaços verdes em algumas zonas da nossa cidade, a freguesia desculpar-se com a empresa. Não estou a dizer que tenham feito isso, eu estou a dizer que há pouco a Helena mencionou que a manutenção dos espaços verdes está a cargo da Ecolesíria. Não, dos espaços verdes o e do lixo está a cargo da Ecolesíria, Sim, do lixo. não é os espaços verdes. Mas também- Os espaços verdes está a cargo da Junta de Freguesia. Pronto, mas Assim como a poda, foi o que eu mencionei, foi os espaços verdes, a poda, o que eu mencionei que não estava a cargo foi, em resposta à Dona Paula, dizer que os lixos é a responsabilidade da Ecolesíria. Então- Antes era da Câmara, passou para a Ecolesíria. Se me disserem então assim, estão a fazer um bom serviço, eu como almarinense também digo que não. E também temos que concordo plenamente consigo quando me diz que tem que educar as pessoas. Era onde Isso queria chegar. concordo plenamente. Agora, eu não disse que os espaços verdes não são, ou que contratamos uma empresa para cortar a relva ou cuidar dos espaços verdes e depois vamos dizer, não, o trabalho está mal feito, foi a empresa que fez. Não, isso eu ainda não ouvi em mas lado nenhum. há lixo nos espaços verdes. Pois, mas é assim, vamos também considerar uma coisa, os lixos, alguns deles que estão nos espaços verdes, são folhas caídas dos plátanos e de outras coisas. E folhas não é lixo. Não só. Helena, para tentar chegar à referência que serão os 3 minutos 43, 4 minutos, quer acrescentar mais alguma ideia? vamos ficar por Então aqui. vamos passar. Há pouco falou-se bastante de cemitério, não era para ser já na sequência esse tema, mas vamos lançar já cemitério crematório. No início criou-se ali alguma polémica pelos cheiros, pelo fumo. Esta é uma obra que acha que foi bem feita. Paula, faz sentido? Sim, Não faz. teria feito se fosse presidente de junta, sendo que, e há pouco foi falado nisso, o investimento maior terá sido sequer da autarquia, mas era impossível sequer à junta ter orçamento para fazer uma obra daquelas, não é? Mas- É assim, é claro que é bem feito e que faz falta à cidade. Agora, no sítio onde foi, que o cemitério está no meio da cidade, não se justifica ter feito aquela obra ali. Acho Acha que está na altura deve-se pensar num cemitério novo. novo, Sim. fora do centro? Sim. Completamente, porque além de dizerem que aquilo não polui, há de ter alguma coisa que prejudica o meio ambiente ali. Uhum. E tem já pensado um sítio, uma localização? Quer dizer, talvez para os lados das fazendas? Mas mesmo em fazendas de Almeirim? Não, ou ali ou para o lado da Compal, não sei. Não tenho a noção do espaço. Ok. Sobre a ideia que há pouco o nosso candidato da coligação CDU falou sobre a falta de cuidado que existe, tem alguma ideia sobre como Não, é que não gostaria de ver? Porque além de ter lá a minha família toda, vou lá pouquíssimas vezes. Não é um sítio que me agrade. Não gostei de terem tirado aquele painel verde que estava com as plantas, terem posto um muro, mas de resto
não me diz muita coisa aquele sítio. Helena Fidalgo, crematório, cemitério, que ideias é que tem para a gestão de um espaço que é da Junta de Freguesia? Acho que é um espaço que deve ser cuidado, na verdade. Deve, aquilo que o Sr. Fernando referia, das campas que estão só em areia, poderem estar quase subterradas, devemos ter esse cuidado. Não quero dizer que isso aconteça muitas vezes, mas também às vezes o próprio vento, a chuva, acaba por danificar e às vezes o próprio funcionário ou encarregado nem se apercebeu. Para além disso, claro que a zona verde do cemitério tem que andar cuidada, assim como os muros caiados, é uma das prioridades que, até porque, como disse a Paula muito bem, está no centro da cidade, e estando no centro da cidade tem que estar bem cuidado. Também me parece a mim, é uma das ideias que eu tenho, de compromisso que tenho na minha candidatura, com a retirada da Tília por razões que toda a gente já conhece, portanto, não há necessidade de estarmos aqui a voltar a falar da Tília, coitada da árvore. A verdade é que, no meu entender, e acompanho algumas pessoas amigas, infelizmente, todos nós vamos àquele sítio, uns de uma maneira, outros de outra, mas todos nós lá temos alguém que nos é querido. Aquele toldo que lá está em feito de vela é insuficiente para, quando estamos a assistir a uma missa na capela, o calor é intenso e temos que fazer um estudo, e já falei isso com o candidato do meu partido, que se ele for eleito, e eu espero que sim, é um assunto que nós queremos resolver, é colocar um novo toldo do lado de cá, onde a sombra seja projetada para a entrada da capela. Porque ainda não há muitos dias me fui despedir de uma amiga e estava muito calor nessa altura e é insuportável, até porque ali às 3, 4 da tarde, o sol, até o próprio toldo que lá está, projeta a sombra, não para os bancos, mas para o muro. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos levar em consideração, é um espaço a respeitar. Quanto à mudança dele de sítio, ou o crematório não estar no sítio certo, isso para mim também já é um diálogo ultrapassado, porque isso já foi muito batido, e acho que o crematório está no sítio certo, os crematórios têm que estar dentro dos cemitérios, ou devem estar na maioria das cidades, é onde estão. Agora que temos que criar ali alguma condição para quando nós nos estamos a despedir dos nossos entes queridos. E há necessidade de começar a pensar num segundo cemitério ou não? Sim, hoje em dia cada vez mais a cremação existe. Vem se calhar retardar um bocadinho esse problema. Eu não vejo isso como uma prioridade. Okay. Acho que cuidar sim, cuidar ali de forma que as pessoas, quando estão ali, não apanhem tanto calor, porque é verdade que se estiver a chover, aquilo também chove lá de baixo, mas abres o guarda-chuva, não vais abrir o guarda-chuva para o sol. Os chineses fazem, mas nós aqui ainda não fazemos. Portanto, eu acho que isso é uma coisa a considerar, porque é um espaço que é sempre sensível a qualquer um de nós, de certeza que nesta sala, e quem nos está a ouvir, tem sempre lá alguém que lhe diz muito. Portanto, acho que é um espaço a considerar e a ter respeito. Tiago Caniço, em relação ao crematório / cemitério, cemitério / crematório, se defende que é preciso pensar num segundo, acha que não? Bom, relativamente ao crematório, acho que a obra já está feita, já não há muito a falar acerca disso, acho que não é onde devem ser alocados os recursos da Junta de Freguesia na mudança do crematório para outro sítio. Neste momento já foi decidido. Como a Paula referiu, pode não ter sido o melhor sítio, mas a verdade é que quem tomou a decisão já está tomada, já não há muito a fazer. Relativamente à criação de um novo cemitério, creio que é só uma questão de organização, de boa gestão dos recursos da Junta de Freguesia para conseguir manter apenas um espaço de cemitério. A verdade é que em Alpiarça verificamos que existem 2 cemitérios, mas um acaba por ser muito fora da vila. Não creio que seja benéfico. Não é fácil hoje em dia nos centros da cidade construir cemitérios, não é? Sim, não é fácil hoje em dia termos o cemitério no meio da cidade, mas a verdade é que ele vai continuar lá nos próximos 4 anos.
Não, eu estava a dizer, era criar um novo dentro da cidade é impossível. Sim, é criar quase um novo impossível. dentro da cidade seria sempre impossível. Crescer também não parecia fácil. Caso haja esse sistema, surgir sempre aquela zona ali junto ao circuito de manutenção, é um espaço que poderá ser utilizado para esse efeito, mas creio que também não esteja nos planos da Junta de Pelo Freguesia. menos nos seus não está, se for Pelo eleito menos Presidente de Junta. para já não Mas está. também não. Pronto, essa é a minha opinião. Concordo também com a Helena que têm de ser criadas condições para que as pessoas possam atender aos funerais sem grandes incómodos devido ao calor, devido à chuva. Já é um momento difícil o suficiente e creio que o melhor é nós conseguirmos facilitar isso ao máximo, de forma a que as pessoas não tenham grandes dificuldades em encontrar espaço para os seus queridos ali dentro, nem que tenham de atender a funerais em situações pouco dignas. Portanto, se for eleito, também é aquela vela, também é uma situação que quer rever ou que pensa rever para melhorar as condições de quem ali está. Exatamente. No funeral. É muito importante que as pessoas, quando entram ali, sintam cá a dignidade para os seus queridos que estão a E serem conforto, entre aspas, entre muitas aspas, para quem ali está. É isso? Exatamente, sim. Fernando, foi você que precipitou este tema, estava lá mais para diante no alinhamento. Crematório, e se existir aqui mais algum aspecto na questão cemitério que já aflorou com algum detalhe há pouco. Só tenho pena do tempo de serem curtos. Mas Portanto, aproveite. Era para também dizer que pronto, faz parte do cemitério, do crematório. Os muros, como foi referido também assim pela nossa colega, não fui só eu a ver, não há outras pessoas a ver. É pena que, de facto, durante o ano se vá fazendo algumas coisas daquelas e depois, quando chega a altura das eleições, é que os empregados da Junta se atrapalham todos uns aos outros ali assim. Coisa. Mas pronto, isso é uma opção de quem fez por causa da sombra. Também posso dizer o seguinte, o Catalão foi estes anos todos presidente da Junta, só fez aquele sombreiro. Podia ter feito mais do que um presidente da Câmara. O sombreiro tem custos e também temos que ver os custos. Sim, E quanto tem aos muros este ano também não terem sido caiados, também há uma justificação, como o Sr. Fernando sabe. Sim. Choveu até tarde. Caiar hoje em dia não é qualquer pessoa que sabe caiar. E quando as pessoas que normalmente caiam os muros do cemitério foram contratadas, como choveu até tarde, a agricultura começou mais tarde, mas quando começou em força. Logo aí, as pessoas que costumam caiar os muros não estavam disponíveis. Caiu-se alguns com o pessoal da Junta. Mas, desculpe-me, eu sou da aldeia e se caiar não é qualquer um que sabe. Fazer palhaços, sabem fazer. E o que o pessoal da Junta fez foi o que pôde, como é óbvio, mas não são profissionais para tal. Eu penso que a freguesia está para servir os fregueses, em princípio. Pronto. Essa é que é a minha ideia. Se eu for presidente da Junta, é assim que eu farei. Sobre os crematórios, tive a oportunidade de já ter uma conversa dessa com o Joaquim Catalão, do seguinte, chega-se à entrada da porta do cemitério, do lado direito, onde é que está umas árvores, está tudo cheio de folhas em baixo. Depois vamos, e tenho fotografias disso que posso provar, não as tirei de propósito, mas tirei, aquelas plantas que ali estão a servir de flores, a maior parte está tudo seco. A relva, ali assim ao pé do crematório, podia ser mais cuidada, porque a erva nasce mais depressa e cresce mais depressa do que a relva. Às vezes está às 3 semanas e coisa para ser cortada. Eu penso que não é todas as horas, nem todos os dias que há cremação. Portanto, há de haver algum espaço de tempo ali assim para poderem fazer aquilo. Chamei a atenção disso porque é o seguinte, é um sítio que me toca, a mim, se calhar, e as outras pessoas que lá têm pessoas de família, e gostava de ver aquilo, ver aquilo com bem cuidado. Eu penso que não tem havido, da parte da Junta, um cuidado preciso daquilo. O que é que eu, às vezes, falo com as pessoas? Dizem-me que o Presidente da Junta não acompanha os serviços da Junta, ali assim, porque aqueles serviços são executados nos espaços verdes, naquilo, não acompanha aquilo ali assim. Portanto, são capazes de ter razão, porque eu penso que ele vê como eu, também tem óculos, mas se calhar também vê como eu. E até, eu conheço o Joaquim Catalão há muitos anos, esteve comigo nos bombeiros, e conheço muito dessa data e de todo este percurso que temos tido ele como Presidente da Junta e eu na Assembleia. O que eu queria era isso. Portanto, sobre o crematório, o sítio onde é que está colocado, a CDU manifestou-se
para que se fosse noutro espaço que não fosse no meio da cidade, não era na freguesia de Almeirim, mas era no outro lado, ficava no concelho de Almeirim à mesma, mas pronto, está-me plantado ali assim, o que é que vamos fazer? Não vamos tirar dali assim agora. Muito obrigado. Vou permitir à Paula, se tem alguma ideia a acrescentar em relação a este tema, para tentarmos equilibrar, porque começa a haver aqui uma decalagem grande. Foi tudo falado, não se pode fazer nada perante o que já está feito, mas eu sou da opinião que devia sair dali. E se for eleita Presidente de Junta, vai ter aqui mais algum cuidado Sim, naquele claro, espaço? claro. Claro. Disseram, não sei se é verdade, que eu nunca assisti, que quando estão a cremar, cheira a carne queimada cá fora. Não sei Isso se não é é verdade. verdade, se é mentira, disseram. não é verdade. Vi eu com os meus olhos, fumo preto a sair de lá, eu não acredito que aquele fumo não tenha bactérias e coisas que... Se estava a não- sair fumo preto, garanto-lhe que não era nenhuma cremação. Ou poderia ser uma limpeza ou outra coisa do género. Porque quando há nunca assistiu a nenhuma cremação? Já assisti a entrar, mas Então, nunca assisti... desculpe que lhe diga, mas não deita qualquer fogo. Qualquer fumo cá para fora, qualquer vestígio. Então, E e quando qualquer deita cheiro. aquele fumo preto, mesmo na limpeza, não está a deitar, não está a poluir? Não estou a dizer que não está a poluir, mas não é de cremação. Pode ser uma limpeza Eu ou uma posso dar mais reparação. tempo, Helena, senão Ok. começamos a ficar com Certo. tempos muito desequilibrados. Paula, para fechar essa ideia? Desculpe que interrompemos. Pronto, no fundo é o que eu acho e devia ser um estudo feito. Também não tenho bases para saber como é que está a poluição ali e o que é que sai do crematório. Mas não é nada de bom no centro da cidade. Fica essa ideia e a ideia que já expressou também de mudar o crematório e também começar a pensar Claro que numa sim. outra localização fora da cidade para o cemitério. Vamos para a terceira ronda, antes, porém, olhamos para os tempos, mostrando também lá em casa que nesta altura a Helena Fidalgo já utilizou 7 minutos e 59 segundos do nosso tempo, o Tiago Caniço 6 minutos e 6 segundos, a Paula Aranha 3 minutos e 55 e o Fernando Cardoso 6 minutos e 26. Passamos para a terceira pergunta, para o terceiro bloco. Como é que surgiu, Helena Fidalgo, esta possibilidade de ser candidata pelo Partido Socialista à Junta de Freguesia? Walter, o convite surgiu do atual Presidente da Junta, Joaquim Catalão, e do atual Presidente da Junta, Pedro Ribeiro. Eu sempre fiz parte das listas do PS, já há 20 e tal anos, portanto eu sou militante do PS. Faço parte da cidade de Almeirim, portanto trabalho, sou comerciante em Almeirim há 34 anos. Conheço as pessoas relativamente bem, todas me conhecem pelo nome e eu a maioria delas também. Ponderei e na altura pensei em não aceitar, porque como sou comerciante isso acaba sempre por refletir na nossa vida particular, mas depois achei que, estando eu sempre ligada aos eventos da cidade, ao associativismo, e conhecendo Almeirim como eu conheço e conhecendo Freguesia como eu conheço, por que não aceitar este convite? E achei que poderia dar mais um pouco de mim em prol das pessoas de Almeirim e dos meus fregueses. Eu gosto da proximidade com as pessoas, eu gosto do diálogo, ao fim e ao cabo, há sempre uma pessoa ou outra que nos pede ajuda porque sabe que conhece este ou aquele, e naqueles pequenos... não se chama problemas, mas situações que as pessoas não sabem às vezes a que porta há de bater, e sempre fiz isso ao longo da minha vida. E foi o que me fez aceitar, achando que poderia ser uma mais-valia para a minha freguesia. Muito obrigado, Tiago Caniço, da coligação Agora às Pessoas, que junta IEL, CDS e PSD. Como é que surgiu este desafio? É o mais jovem dos 4 candidatos? Walter, mesmo sendo mais jovem, eu fui Eu convidado. frisei o mais jovem porque às vezes Sim. dizemos que os mais jovens estão um bocadinho mais dissociados da vida política, da Sim. participação cívica também. Concordo. Sendo o mais jovem, como tu disseste, não recebi o convite por as pessoas me conhecerem, como já foi muito dito, esmiuçado até nas redes sociais. Sou jovem, muitas pessoas não me conhecem a minha família, mas tendo regressado a Almeirim há apenas 4 anos,
adquiri casa e tornei-me um cidadão, assim como os outros, que avalia o estado das coisas e quer o melhor para si, não só na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas também no seu dia-a-dia. A Junta de Freguesia é muito importante para garantir que esse dia-a-dia é confortável para todos e eu não verifico muito empenho, nem muita visão ou ambição, neste momento, por parte da Junta de Freguesia, que vá ao encontro das minhas próprias visões. Fui associativista onde estudei, em Coimbra, onde tirei Engenharia Mecânica, quero aplicar os conhecimentos que já tenho do mercado de trabalho na manutenção de espaços, que é aquilo que eu realizo maioritariamente na minha vida profissional, e, portanto, fui a algumas pessoas que reconheci que eram as responsáveis por candidaturas para as autárquicas, voluntariei-me, disse que estaria cá para aquilo que fosse preciso, para aquilo que necessitassem. Nunca sugeri um cargo de presidente de Junta de Freguesia, mas na altura, em conversações tanto com o PSD, com o CDS e com a Iniciativa Liberal, o meu nome veio ao de cima, fizeram-me o convite e eu, de imediato, disse o Tiago que sim. vem mais ali da IEL, não é? Sim, eu venho mais da IEL, é uma ideologia com quem eu me identifico mais, sou uma pessoa com visões de direita, e aquilo que eu verifico, falando com as pessoas que conheço, pessoas da minha idade, os jovens, é que muitos deles têm medo de retornar aqui ao Concelho de Almeirim, principalmente porque verificam falta de dinamização e iniciativa nesta cidade, assim como se confirma nos últimos censos, em que a população diminuiu, parecendo que as pessoas estão todas a fugir para grandes centros urbanos, e eu sinto que Almeirim deve se tornar um centro urbano digno de respeito e que possa dar às pessoas que querem cá habitar uma vida confortável no seu dia-a-dia, com várias atividades e várias dinamização. E quando o seu nome surge, foi com surpresa? Qual é que foi a primeira reação? Conte lá. A primeira reação foi de surpresa. Claro que eu fiquei, eu voluntariei-me, mas também nunca achei que me fossem apontar para presidente de Junta de Freguesia. Mas falando com as pessoas, conhecendo o projeto, fiquei muito interessado e percebi, isto é mesmo algo que eu estou à procura, é mesmo isto que eu sinto que posso trabalhar e que me vou sentir confortável para exercer os conhecimentos que eu tenho. E as reações das pessoas mais próximas? Já estamos na última semana, já houve muitos contactos com o eleitorado. Sim, muitas das pessoas ficaram a pensar, mas tu não tens uma carreira, o que é que estás a fazer na política? A verdade é que sim. Já tem cabelos brancos. Sim, já tenho cabelos brancos, não parece ter a idade que tenho. Se calhar é disso, se calhar é por me preocupar demasiado com as coisas e querer sempre o melhor. Mas pronto, eu creio que dá para conjugar as duas coisas sem qualquer problema e é essa a ambição que eu tenho, é de conjugar sempre tudo e procurar fazer o melhor por mim e pelos outros, sem estar em casa a criticar e a pensar que podiam ter feito melhor. Prefiro fazer. Muito obrigado também. Fernando Cardoso é, se calhar, dos mais experientes que aqui está, é um repetente. Como é que surgiu novamente o seu nome para liderar a coligação da CDU neste projeto da Junta de Freguesia de Almeirim? Portanto, eu sou militante comunista desde 1978. O Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes formam a CDU. Portanto, para as autárquicas, houve reuniões entre os dois partidos da formação da CDU. Entenderam que eu devia de ser o cabeça de lista, como já foi outras vezes, para a freguesia. Convidaram-me, aceitei, para a experiência talvez que possa ter não só na vida política, como, por exemplo, nos bombeiros, o conhecimento que tenho da freguesia, do concelho e mais que isso. Portanto, de ser um indivíduo que tenho pertencido a várias direções de associações, toda esta experiência que tenho. Portanto, fui eleito sempre desde 2005 a 2025. Penso que acharam que eu tinha tarimba para poder ser o próximo presidente da Junta de Almeirim e eu, na minha ideia, só me meto nas coisas quando eu vejo que tenho capacidade para o fazer. Penso que eu tenho, só preciso de uma coisa. Que no dia 12, quando for a contar os votos, está lá a percentagem suficiente.
não podemos dizer que, se calhar, vou inverter. Foi com natural... Se o Tiago foi com surpresa, o Fernando foi com naturalidade que o nome aparece e aceita. Penso que sim. Estamos agora também nesta ronda. Eu começava por perguntar à Paula também como é que surgiu esta possibilidade de estar a liderar este projeto do Chega à Junta de Freguesia. Portanto, como todos sabem, é de conhecimento geral, é um partido novo. A doutora Catarina fez-me o convite, estudámos juntas, passámos a adolescência juntas, cada qual seguiu a sua vida e viemos nos reencontrar agora, onde vimos que tínhamos as mesmas ideias, os mesmos ideais, e então aí surgiu o convite. É claro que pensei muito, demorou muito tempo a refletir e pronto, e acabei por aceitar. O que é que se pensa? É que há algum receio da responsabilidade que me estão aqui a... Completamente. Serei capaz de... Exatamente. Além de eu estar dentro do assunto de sistemas de rega, de jardinagem, dessas coisas todas, por causa devido à empresa que eu tenho, sim. mas de qualquer das maneiras isto é muito superior a uma empresa, não é? Se eu fizer um exercício, não sei quando é que surgiu temporalmente o convite, esse desafio, mas há 2 anos, se calhar não imaginava que eu estaria aqui connosco. Não, nem se calhar há 6 meses atrás, de maneira alguma. E como é que está a ser este desafio? Está a gostar? Muito. Tem havido contactos na rua com... Muito. Temos sido bem aceitos, não tenho tido problemas com qualquer tipo de pessoas. E estou a gostar muito. Não se arrepende de ter aceitado este desafio? Não, de maneira alguma. Vamos ainda sobre esta questão do convite. Há assim algum dado, para tentarmos equilibrar os tempos, Paula? Estamos com uma diferença grande. Quer acrescentar alguma coisa? Sei lá o que é que eu posso acrescentar. Que já nada. Então, vamos olhar para os tempos que já foram utilizados nesta altura. Temos a Helena Fidalgo, do PS, com 9 minutos e 31. O Tiago Caniço, agora as pessoas da coligação do PSD, CDS e IL, com 9,40. A Paula Aranha, do Chega, com 5,41. E ainda o Fernando Cardoso, da coligação CDU, com 7 minutos e 52 segundos. Perguntava, em termos agora gerais, já viemos a falar um bocadinho daquilo, e aqui, deixem-me falar nisso, como estamos na freguesia, que é também sede do Conselho, às vezes misturam-se um bocadinho os temas e as competências. Mais à frente eu vou-vos perguntar se faz sentido mais competências ou não, e com isso, lá está, mais recursos financeiros, mas o que eu agora gostaria de lhe perguntar, de forma abrangente, é, olhando para aquilo que é o programa, Tiago, o que é que deve ser prioritário se for eleito como Presidente de Junta, o que é que tenciona fazer destes 4 anos que terá pela frente como Presidente de Junta? Neste momento, nestes 4 anos, aquilo que eu quero melhorar, acima de tudo, é, em conjunto com a Câmara, aumentar a sensação de segurança que nós temos no Conselho. Neste momento verifica-se uma pobre iluminação de alguns espaços verdes, que contribui em certa parte para essa falta de sensação de segurança. Também a implementação de câmaras de videovigilância, como já acontece noutras cidades, em grandes centros urbanos, e a dinamização desses espaços verdes, que já será mais da minha competência, de forma a criar algumas iniciativas que promovam o contacto com todas as idades, seja feiras do livre, seja concertos para bandas locais, seja eventos de caráter desportivo, que nós temos muito desporto no Conselho que, a meu ver, é um pouco sobrevalorizado. E neste momento é isso que eu planeio que seja o meu primeiro contacto com a Câmara. Como disse Walter, é a mesma freguesia onde está a Câmara Municipal. Eu acho que isso só tem a ganhar com isso. Acho que é algo que nós podemos aumentar a comunicação e a transparência com os nossos eleitores, de forma a que eles possam comunicar com a Junta de Freguesia e nós possamos comunicar diretamente com a Câmara, porque sofreremos todos dos mesmos males. Há alguns que é
como eu já referi, a manutenção das estradas que têm de ser revistas. Neste momento, claro que a pedra calçada é património, mas precisa de manutenção. Os passeios daquela zona, a mesma coisa. Até é reportado que não há acesso a gás natural no bairro de Troia. Ter de carregar botijas de gás para aquela zona é muito incómodo. São coisas que a Câmara poderá rever. Outras coisas que também verifique muito descontentamento por parte da população é com os preços da água. Claro que só temos um fornecedor de água, que é a Águas de Ribatejo. Como o lixo com a Ecolzir. Mas será sempre procurar, em conjunto com essas organizações que operam essencialmente nesta zona, verificar as condições que propõem aos seus clientes, porque afinal de contas... Ter aqui um trabalho de pressão. Mesmo que eles tenham a faca e o queijo na mão, os clientes são sempre os eleitores. E pronto, nestes 4 anos, aquilo que eu tenho de fazer da Junta de Freguesia é também dinamizar os meios digitais, como já referi, lutar para que haja divulgação de tudo o que é feito pela Junta de Freguesia. Acho muito estranho numa cidade a forma de comunicação ser um Facebook pessoal, que é o que muita gente da minha idade sente. E os meios digitais, site, para pessoas que não têm redes sociais, também carecem muito de atenção. Muito obrigado também pela sua resposta. Perguntava ao Fernando Cardoso o que é prioritário, deixando já de lado o tema cemitério e crematório, está bem? Mas que outras ideias tem para aquilo que poderá fazer o Presidente de Junta? Portanto, o que tenho aqui assim é umas coisas que pode pertencer à Junta e outras que pode pertencer à Câmara, mas a Junta tem a obrigação... No limite de fazer pressão. Fazer pressão nesse sentido. Portanto, eu tomei aqui apontamento de algumas coisas que não vêm ali assim no nosso coisa, porque não podemos pôr tudo ali. Um deles era a vala. Temos o exemplo de Alpiarce, é que tem um espaço limpo onde é que as pessoas podem praticar pesca. Por exemplo, o sítio mais indicado talvez para isso, que eu conheço relativamente bem isso, é o Pego da Rainha. Estivesse limpo, porque o Almeirim teve, nem sei se tem, um clube de pescadores, onde é que tinha dezenas de pescadores aí assim, é um sítio onde é que as pessoas gostavam, e tenho ido ali sim também ao Alpiar-se às vezes à pesca, é um meio de relaxo para as pessoas. Nas fazendas de Almeirim temos, não é? Sim. Agora em Almeirim não tenho... Pronto. Portanto, a Fonte de São Roque. A Fonte de São Roque foi onde é que nasceu Almeirim. Está no estado em que está. Penso que não custava muitas centenas ou milhares de euros poder arranjar aquilo conforme o original, pôr uns tubos ali assim à volta, de maneira que aquilo ficasse coisa. Portanto, fala-se tanto aí assim, a Câmara, a Junta, de turismo. O que é que temos aqui para mostrar de turismo? Mesmo a própria história de Almeirim, deixaram-na toda ir embora. Está a falar de quê? A história? O que é que foi embora? Da própria história de Almeirim, portanto, tivemos aqui as cortes, tivemos isso, queremos falar de turismo. O que é que mostramos às pessoas? A sopa da pedra, as caralhotas, é isso que mostramos. Penso que podemos ter mais que isso, pelo menos de alguma coisa que sobrou, aproveitá-la. Portanto, tenho aqui assim o frade. O frade está ali assim, quase num buraco, aquele ao pé do bronze. O frade é um símbolo da sopa da pedra que devia estar numa das rotundas onde é que mais circulasse, para demonstrar que é referente ao padre, ao frade, que há a sopa da pedra. Por exemplo, o PS pega umas coisas, deixa-os a mim, pedir os certificados da sopa da pedra, das caralhotas, também podia estar um alusivo numa rotunda de Almeirim, referente às caralhotas. Do melão de Almeirim, em Portugal fala-se do melão de Almeirim. Quer dizer, não vamos aqui dizer que os opiações é que fazem, os opiacenses, que eu gosto que se chamam opiações, fazem um melão Cria-nos aqui e um que problema. nós cá fazemos muito pouco. Pronto, também podia estar numa rotunda um exemplo destes. Por exemplo, ali assim junto à Praça de Touros podia estar um pavilhão. Onde é que as pessoas vêm à sopa da pedra ali assim a comer? Onde é que se podia, os pequenos agricultores podiam ter ali assim, vender o melão, vender as melancias, vender os tomates, vender as cebolas, vender... Pronto, e as outras composições que fazem da sopa da pedra, as feijocas, as batatas e isso, podiam ter ali um pavilhão que não era uma coisa que custava muitos milhares de euros, que era uma maneira fácil das pessoas ali estar, que vinham à sopa da pedra e até Mas já levavam... lá existe venda. Sim, a ideia era essa.
portanto, enchidos e essas coisas que é feito o coisa. Portanto, não vamos falar, tenho aqui o cemitério, portanto, nós, CDU, o cemitério nunca ia estar da mesma maneira que está, devia estar mais cuidado. Portanto, os espaços verdes. Os espaços verdes, epá, se o cemitério tivesse bem cuidado, eu até nem falava muito nos espaços verdes, mas, por exemplo, vou levantar de ir ali assim ao pé do campo de Bico, e tenho aqui fotografias no telemóvel, a relva estava assim desta altura. Eu ainda pensei em comprar uma cabra ou duas, punha lá a pastar, daquelas sapadoras, e, portanto, punha lá ao pé da minha casa, na rua, na estrada da Barreira Branca. Está há 2 anos por arranjar, mas eu não quero falar em estradas, só para dizer que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, e eu não quero. Portanto, a ruas podia nupciar-se com a Câmara, que isso é sempre uma coisa a nupciar, para termos a possibilidade de podermos fazer a limpeza das ruas, alargava-se mais as competências da Junta, porque a Câmara diz que tem montes de coisas para fazer, ele alargava-se, podíamos, portanto, com menos coisas, dar melhor cuidado a isso. As festas da cidade, as pessoas ali assim reclamam, e têm razão para isso, ao pé da biblioteca. Está os prédios ali em cima, a música, pem, 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 aquela música rock, que serve para a Mata Nova, não é para mim, que eu gosto de ouvir um bom fado, uma coisa suave. Se fosse lá embaixo, ao pé da Praça de Torres, no Parque das Tílias, não é? Epá, tem muito menos casas, há mais espaço. Por exemplo, as garraiadas ali assim, seria muito mais... Exatamente, e até muito mais, lá naquele lado. Até era muito mais cómodo as pessoas estarem sentadas na Praça de Torres, não é? Porque há protocolos entre a Câmara e, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, as pessoas estavam ali sentadas a ver ali assim coisa, ou participavam. Temos que terminar este item. Pois temos, isso é a pena, não é? E, portanto, as árvores, portanto, algumas nos canteiros que não existem, era repô-las, dar mais competências à... Para fechar, nós temos um item das competências. Guarda as competências, senhor. Então pronto, vou guardar aqui. Paula, o que é prioritário naquilo que é o programa do Chega, da sua candidatura, para fazer caso vença nos próximos 4 anos? É o desenvolvimento do comércio, a manutenção de espaços verdes, a iluminação pública, requalificação de estruturas, a segurança, a habitação, a saúde e outros mais. É assim, em questão à manutenção dos espaços verdes, há muito por fazer. Há muita coisa por fazer. Em relação às árvores, cortes, a poda das árvores, eu sei que têm que ser específicas e pessoas que sabem fazer, mas agora há outras coisas aqui que se poderia meter mais pessoal na Junta a fazer esse trabalho. Em relação à iluminação, eu penso que para a iluminação era importante a iluminação ser energia solar. Requalificação das estruturas... Isso é o quê? O que é que... Desenvolva-me um bocadinho essa ideia, que não percebi. A requalificação. Das estruturas, sim. Por exemplo, ali no Parque Norte, os jardins das crianças, os parques infantis, estão obsoletos, não. Os campos, os ténis... Os campos já foram, se a memória não me atraiçoa, pelo menos o piso, esse sim, já foi requalificado no passado mais recente. As grades estão partidas. Por exemplo, a casa de banho foi feita em ferro, não levou tratamento nenhum, está aí com meio metro cheia de buracos, porque entretanto a ferrugem vai comendo. O lago, a máquina não produz, a bomba de água não trabalha. O lago está completamente podre. Não sei se tem lá peixe, não. Penso que não deva ter. Os passeios estão sujos, estão partidos com as raízes das árvores. Sei lá, há tanta coisa para falar. Só naquele parque, fora nos outros. Logo aí numa dessas ideias que enumerou, a primeira, desenvolvimento económico, foi? Sim, não, desenvolvimento do comércio. Comércio, desculpe. Como? E fazendo o quê enquanto Presidente de Junta? Por exemplo, aquilo que fazem em dezembro,
que dão aquele... O 5 vale o dobro, Exato. Poderia pôr o ano inteiro, mas quem faz isso é a Câmara. mas teria que falar com a Câmara, porque está tudo muito preso à Câmara. Acha que a Junta pode também tentar Claro, fazer pô, isso? temos que insistir para que que a Câmara comece a dar-nos mais liberdade. Se os dados não me atraiçoam, pelo menos no último ano, ter-se-á injetado no comércio local 100 mil euros. Se os dados se a memória não me atraiçoa, 100 mil com 50 da Câmara, recursos da Câmara, e os outros 50 era cada pessoa que comprava o voucher, se não estou enganado nos dados. Acha que há disponibilidade da Junta para tentar fazer aqui algo semelhante e complementar? Sim, pode não ser com esses números, mas durante o ano todo, por exemplo... Ok. Esta iniciativa era uma iniciativa que decorria apenas durante um mês, mais ou menos. Portanto, Essa, é defensora... essa, do ano inteiro. Ok. Fazer, tipo como antigamente havia as rifas. Pronto, exatamente. Não sei se ainda há, eu acho que ainda há em algum outro sítio. Aqui a nível do Conselho, desse para comprar em todo o lado, percebe? As pessoas tinham mais, em vez de irem comprar a Santarém ou fora do Conselho, comprarem dentro do Conselho, que lhes dava algum rendimento. Que ideias mais? Eu interrompi, peço desculpa. Há algumas ideias que queira detalhar mais em relação a isto que A é... segurança, acho que devia-se pôr as câmaras. Acho que já há um projeto para as câmaras. Sim, lá está. Ali na zona de... A Câmara tem essa ideia, pelo menos em algumas zonas mais... Pronto, mas acho maior que devia pôr concentração. muito mais. Quer dizer, a Junta acaba por ter poucas coisas onde se possa movimentar. A Câmara devia abrir mais o leque, dar-nos mais... A próxima pergunta é essa, sobre as competências. Já percebi que é defensora de mais competências. Acrescentar algo mais para tentar equilibrar os tempos, sem ser as competências, Paulo? Não. Helena Fidalgo, o que é prioritário, na sua perspectiva, fazer no dia a seguir a ganhar as eleições, se for eleita? O diálogo com as pessoas, em primeiro lugar. Tenho como projeto nos meus compromissos a proximidade da Tapada, usufruir das infraestruturas que estão na Tapada, que estão feitas há uma série de anos e que não estão a ser rentabilizadas. Existe lá uma associação, tenho como ideia reunir com eles nos primeiros dias, assim, se for eleita, que é o Mais Tapada, para dar vida àquele polidesportivo, assim como a outras infraestruturas que lá estão, propor com o protocolo, como é óbvio, a criação de uma coletividade, melhorar as escolas que lá existem, onde está sediada a nossa confraria e que precisa de obras que também não são assim tão caras, e eu sei que se apertar com quem for eleito para a Câmara, irei conseguir, vou alcançá-los pelo esforço, por ser chata. E gostaria também de, na creche que existe na Tapada, não direi um centro de dia, porque isso requer outras condições, mas um centro onde as pessoas de mais idade possam ter um sítio para dialogar, para fazer pinturas, para costurar ou somente para conversar. Caso ninguém saiba, mas a Tapada, por exemplo, ao fim de semana não há um sítio para beber um café. Portanto, acho que faz todo sentido aquela requalificação daqueles espaços que lá estão e criar de lá uma coletividade. Esse é um dos meus primeiros objetivos. Segundo objetivo, requalificação do Parque das Tílias. Na verdade, não sei já qual foi o candidato que falou, a requalificação daquelas caldeiras, daquelas árvores, assim como aquelas tijoleiras que estão a cair dos muros. Havia um grande projeto para o Parque das Tílias, como todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, por qualquer motivo, por falta de verba, por falta de, não sei, não tenho capacidade de resposta para isso, não avançou. Mas por não ter avançado, não temos que deixar de degradar. Ainda no Parque das Tílias, nós temos ali uma série de comerciantes que vendem ali ao fim de semana. A senhora do mel, a senhora
do Melão, Senhor das Couves. Até pássaros lá se vende. Até pássaros lá se vende. Porque não criar condições é uma das coisas que eu já dialoguei com o Joaquim Catalão, se ele for eleito, e eu acho que vai ser eleito, portanto só pode ser eleito, porque ele tem que me ouvir, se eu for eleita também. Criar condições para que aquelas pessoas possam vender os seus produtos com mais dignidade, sem estarem à intempérie, sem estarem ao calor e sem estarem a montar e a desmontar todos os dias barracas. Acho que é um sítio onde passa milhares de pessoas e temos que criar mais dignidade à cidade. Este é um dos meus objetivos, para além de manter os espaços limpos, os espaços cuidados, as rotundas e tudo o que é de competência da Junta, os espaços verdes, é um dos meus fatores principais. Há uma coisa que eu quero ainda dizer, não menos importante, mas por ser por último. A proximidade com quem trabalha na rua e com quem trabalha nas administrativas. É importante estar próximo, ir à rua, falar com eles, ver o que é que precisam e o que é que não precisam, para que só assim possa haver um bom trabalho e um bom diálogo. Obrigado. Passamos para o próximo tema, mas antes mostrava-vos os tempos já utilizados. Helena Fidalgo, 13 minutos e 3 segundos. O Tiago Caniço, 12 minutos e 41. A Paula Aranha, 10 minutos e 29. E o Fernando Cardoso, com 12 minutos e 49 segundos. Mais competências, sim ou não? Se calhar, se sim, com mais dinheiro, porque se calhar com menos ou com o mesmo dinheiro, se calhar é difícil ter mais competências. O que é que defende o Fernando Cardoso sobre esta matéria? Qualquer competência, se a Câmara passar para a Junta, já a Câmara tem que o pagar, portanto, essa verba pode reverter a favor da Junta. E é defensor de mais competências ou as que existem já já dão dores de cabeça? Já não é a primeira vez que eu sou cabeça de lista para a Junta e já dessas vezes afirmei isso. Por exemplo, mas isso depois, eu estar aqui a fazer promessas, não sei depois o que é que a Câmara me vai dar. Mas peça agora, senhor. O que é que eu penso? Pensa. Olha, Peça. Ah, peça. Não é Não sei quem é que vai ser o Presidente, vou pedir a quem. Ao que for eleito. Posso negociar, nessa altura, por exemplo, limpeza das ruas e outras que sejam da competência da Junta, que seja capacidade para ela, que tenha condições para poder guardar as máquinas, porque, por exemplo, temos a Junta aqui lá embaixo, ela já correu ao Beira inteiro, aí assim, as outras freguesias já têm uma junta mais ou menos decente, não quer dizer que aquela não seja, mas está ali num prédio que acho que há uma quantidade de anos, já nem sei há quantos, a promessa dela ir para os viveiros, se fosse para lá, tínhamos lá um espaço talvez para guardar, por exemplo, mais máquinas e mais coisas, que pudesse usufruir da Câmara. A Câmara queixa-se que tem tantas coisas que não consegue fazer, a Junta só tem os espaços verdes e o cemitério. Para um Presidente a tempo inteiro, penso que podia ter um bocadinho mais de trabalho. Por exemplo, estamos aqui assim a falar da tapada. O que é que a Câmara e a Junta têm feito da tapada? Por exemplo, as pessoas que lá estão com uma certa idade, uma dificuldade de andar, não têm um transporte que possa vir lá ao supermercado, às finanças, ou qualquer coisa para tratar assim de alguns assuntos. Têm dificuldade de vir nos transportes públicos. Como é que soluciona-se? Era fácil, era, por exemplo, não quer dizer que seja a Junta, mas, por exemplo, a Câmara, ter um transporte, por exemplo, nem que fosse uma vez por semana, ia lá de manhã buscar as pessoas, ia lá de pô-las a seguir ao almoço. Dava uma voltinha aí, onde é que você quer ficar? Olha no supermercado, olha, não fico na farmácia, olha, fico nas finanças. Não é? Depois, quando fosse, dava a volta para o mesmo sítio antes do almoço e levava as pessoas. Mas eu acho que já funciona o uso na altura da escola. Não, o uso não. O uso é lá na tapada? Sim, também vai à tapada. Acho que não. Olha que eu tenho lá, pelo menos... Eu acho que vai. O que andámos a fazer lá, uma das queixas era essa, que não tinha o transporte ali assim entre o coisa. Podem não ser aos horários que depois consegue satisfazer. Eu, na sua da tapada, as informações que me deram, quando andei na propaganda, portanto, política, foi essa coisa. Portanto, do que se há com a Câmara, algumas coisas que a Câmara possa desanexar também para nós. Tem ideia do quê? Por exemplo, da limpeza das ruas, uma. Por exemplo, podia ser agora no próximo ano, agora de coisas, atrás uns dos outros, não tudo de uma vez. Pronto, vira no que se há com a Câmara. Pronto, por exemplo, esta era uma das prioridades e depois outras a seguir. Obrigado. Paulo Aranha, relativamente às competências, defende mais, quais, com mais recursos financeiros? Presumo que se pedir mais... Eu já respondi a essa pergunta. Mas agora com mais detalhe e com tempo. Temos tempo para desenvolver. Não.
Porque quando me deram as funções, a Presidente da Junta, eu estive a ler isto tudo e achei que eram funções para estar a tempo inteiro. Agora, visto que a Câmara tem a maior parte das funções estão na Câmara, não nos dão liberdade para fazer. Por exemplo, a requalificação dos passeios de zona a criar condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Não sei se pertence à Câmara, se pertence à Junta. Eu tenho a ideia que é a Câmara Municipal. Pronto. É que tudo quanto eu falar é tudo da Câmara. Então, mas vai querer... A minha pergunta é mesmo essa, Não, é clara. Quer mais mesmo, competências... Neste momento, a competência que eu queria mesmo para ali era o Canil Gatilo. Pronto, acho que está muito complicado, é uma situação muito complicada e eu acho que ali na Junta se poderia dar mais assistência e ver o que é que se passa e, é claro, requalificar o espaço e meter lá mais pessoal. Então, a ideia-chave neste item, mais competências, pelo menos uma sim, o Canil e o Gatilo passar para a gestão Sim. da Junta de Freguesia. Já lhe fiz essa pergunta várias vezes. Quero aproveitar para tentar equilibrar os tempos. Eu vou ser chato nisto, mas quero muito que não seja da minha responsabilidade terminarmos com tempos desequilibrados. Paula. Posso falar da requalificação, por exemplo, dos esgotos, nomeadamente na rua Dr. José Francisco Nuno Godinho, que é na Nacional 114, não tem esgotos do lado ímpar. Ajude-me. Isto também não tem a ver... Essa rua é... É que fica aqui, a 114, é que vai daqui dos semáforos para a saída de Almeirim. Para o outro semáforo no Largo do Conde. Sim, daquele lado, do lado dos ímpares, não tem esgotos. E Já há N anos. pedia à Câmara, forçava a Câmara a Sim, tentar... eu sei que há pessoas que fazem pedidos e vendem as casas e vendem as coisas e continua tudo na mesma. Porque diz que não se pode fechar uma rua, uma estrada nacional para fazer obras. Mas quem diz essa, diz os esgotos todos, porque nesta altura as águas são muito mais do que eram antigamente. Antigamente havia os quintais absorviam as águas. Hoje em dia praticamente toda a gente tem os quintais com cimento, empedrados ou qualquer coisa. Essas águas que estavam dentro dos quintais vão para a rua. Os esgotos não dão vencimento. Tem lá aquela vala ao pé, que daqui ia parar os esgotos todos e ainda lá vão alguns ao pé do... Sim, Qual vala? Fala. aquela que vai ter a vala velha, aquela ali ao pé de onde é que era a adega do... O Val Virgo? Essa que depois Aquilo vem não é ter a Valvir, outra? aquilo não é Valvir, é aquela Ela vala que vai ter dessa estrada que a senhora está a falar, que fica ali assim ao lado, vai ter a vala velha. Ao lado dos Guimarães. Sim. Exato. Ainda vai lá ter muitos, de certeza absoluta. Ainda vai? Não percebi. Sim. Não percebi, Ainda desculpa. vai lá ter alguns esgotos. Alguns esgotos. Sim. Do a céu aberto. Paula, Parece um posso... terceiro mundo. Pode. Perguntava então à Helena Fidalgo que se é defensora de mais competências, se sim, quais, com o mesmo dinheiro, com mais dinheiro, com Sim. menos. Sou defensora de mais competências e de haver aqui uma negociação entre a Junta de Freguesia e o município para fazer uma troca. Nós temos árvores de grande porte em Almeirim, os plátanos, na circular urbana Dr. Sousa Gomes, que estão a entrar dentro da casa das pessoas. Precisam de ser podados com urgência, assim como no depósito da água, a copa das árvores estão a entrar na estrada. Vem aí o inverno e vai haver chatices. Portanto, as árvores precisam de ser podadas. Como nós contratamos para fazer a poda destas grandes árvores, eu propunha ao município contratar um engenheiro qualificado, porque não somos, tinha que ser sempre uma empresa a podar isso, não pode ser qualquer pessoa a podar, porque uma má poda mata uma árvore, todos nós sabemos isso. Eu propunha ao município que ficasse com a poda das árvores e me passasse a limpeza das ruas para a Junta. Fazia aqui uma troca.
claro que me teria que dar as varredoras e o funcionário. Ok. Fica expressa também essa ideia e esse pedido. Deixa-me perguntar-lhe, quase para si não, também defende ficar com a gestão do Canil Gatil ou mantém na autarquia? Não, eu defendia mais fazer algo que eu já propus há uns anos para o comércio. E para responder ao Walter, este ano os vouchers são de 120 mil euros. De 24? 2024? 2025. Não, mas o que falava era do que é que tinha sido. Ok. Este ano vão ser 120. Então é uma novidade. Pronto, é uma novidade, fica aqui em primeira mão. E eu já propus há vários anos ao Presidente da Câmara que me alterasse algumas coisas para que o comércio ficasse mais atrativo. O Sr. Fernando falava ali muito bem, nós temos um símbolo em Almeirim que é o frade, e eu gostaria imenso, e já propus isso e já pedi orçamentos, mas não andou porque, pronto, possivelmente não tinha sido oportuno naquela altura, a identificação do comércio com o frade. Nós temos um símbolo que é referência de Almeirim, que todos nós somos conhecidos pela sopa da pedra e pelo frade, e devíamos identificar o nosso comércio, assim como sei que a longo prazo... Mas identificar como? Não percebi. Não sei se o Walter já reparou, nas ruas de Almeirim, algumas placas identificam o comércio. Sim. Por exemplo, Gulgã. O que é que identifica o comércio no Gulgã? Ou qualquer outra loja? É o cavalo. sim. O cavalo está posto nas Gulgã. fachadas com o nome de cada comércio que lá está. Porque não fazermos isto em Almeirim? Com o frade. Com o frade. É o nosso símbolo. Também falei há uns anos atrás e já reforcei esta minha ideia. Nós passamos, e isto, claro que isto tem que ser com estudos, tem que haver verbas, e eu sei isso tudo, mas para mim é a forma de dinamizar o comércio da cidade. Nós temos N de gente a passar nos restaurantes, mas que não vêm ao comércio. É verdade que ao fim de semana o comércio também está fechado. Mas se houvesse gente a vir ao comércio, uma ideia, pode dar graça, uma charrete que ali na rua vai dar ao Tocinho, que vem dar a esta rua principal, que pudessem vir ao comércio, que pudessem vir, sei que é um dos projetos do candidato Joaquim Catalão, é a requalificação da igreja, fazer um museu, criarmos aqui algo que pudesse atrair os visitantes da nossa cidade, não só a comer a sopa da pedra, mas a vir também ao comércio. Muito obrigado também. Antes de dar a palavra ao Tiago, Fernando, é a favor da transferência do Canil Gatil da Câmara para a Junta de Freguesia ou não? Sim, já a CDU foi lá, pronto, já ouvíamos várias opiniões que o Canil e o Gatil, a bem dizer que não existe, é só uma box que lá está. 30 segundos. Sim, que estava maltratado e não sei quando. Nós fomos lá para ver, na altura que lá fomos, estava bem tratado, estava limpo, tinha que comer para os animais. Mas sou a favor disso. Da transferência. E isso é muito maior. Sim, Ok. e expandi-lo, sim. Muito obrigado também. Tiago, começo já por lhe perguntar, é a favor ou não desta transferência de competência do Canil Gatil passar da autarquia para a Junta de Freguesia? Sim, creio que sim, porque a Junta de Freguesia é que deve ter a competência de lidar com associações e as associações é que tomam conta do Canil Gatil, pelo que... Não, quem toma conta do Toma Canil é Gatil é a a autarquia. Câmara. Sim, tudo bem, mas as associações é que acabam por trabalhar principalmente na recolha de animais moribundos e que estão... E também é o veterinário municipal que faz muito dessa recolha também, sempre que é acionado. Exatamente. Mas se Portanto, for sim. Presidente de Junta, vai pedir ao Presidente... para ficar encarregue dessa competência, sim. Muito obrigado. Deixe-me perguntar-lhe também se acha que deve a Junta de Freguesia de Almeirim ter mais competências, se sim, quais e como? Sim. Digo isto também em função da minha resposta de há bocado, que é procure participar de forma ativa e proativa e autónoma em todas as decisões aqui do Conselho, mesmo sendo-me apenas designado a Junta de Freguesia, creio que todos os órgãos que sejam eleitos querem o melhor para os habitantes de Almeirim e, portanto, todas as entidades vão ter de trabalhar em conjunto de forma a alcançar isto. Portanto, da minha parte, tenho disponibilidade total para pedir, seja que competência for. Eu estou disponível para ajudar. Algumas que me vêm à cabeça é, neste momento, o Sr. Fernando mencionou uma que é os transportes. Aquilo que nós verificamos é que
serviço de TUA nem sequer tem horários disponíveis na internet. Qualquer jovem que queira utilizar estes serviços que são aqui da zona, para não terem de recorrer a um carro, visto que o estacionamento é escasso em alguns sítios, na zona industrial, a maior parte das pessoas tem de estacionar nas bermas dos passeios para poder ter acesso ao local de trabalho. É algo que deve ser integrado. Também creio que podemos ajudar na questão de saúde, fazer o levantamento dos habitantes que necessitam de visitas ao domicílio, neste caso idosos, pessoas com mobilidade reduzida, que precisam desses cuidados e que neste momento para ir ao centro de saúde não têm essas condições. Mas verifico que a Junta de Freguesia também pode ajudar em muitas mais competências, nomeadamente a comunicação com o comércio local, como a Helena reforçou, garantir condições para eles é, de certa forma, uma competência da Junta, mas tem de ser coordenado em conjunto com a Câmara e acho que isso deve de acontecer através da vontade de todos de garantirmos melhores condições para os cidadãos de Almeirim. Tem ainda aqui 1 minutinho e pouco. Quer aproveitar? Não, creio que já tenho tudo dito. Neste momento será só o apelo ao voto final. Eu tenho aqui ainda mais 2 ou 3 temas. Gostaria de apelar ao vosso poder de síntese. Há pouco já falaram em várias ideias para o Parque das Tílias, para o comércio. Não falaram no mercado. Que ideia tem, Paula, para o mercado? Estamos aqui paredes meias com o mercado. O mercado já é um assunto bem antigo. Já tem promessas de há 3 candidaturas atrás ou 4. Prometeu-se, nunca nada foi feito. Sinceramente, nesta altura, com tanta promessa e já foi possível fazer-se tudo ali, o que acabou por não se fazer nada. Eu acho que o mercado é uma mais-valia, devia ser mais aproveitado. O grande problema do mercado é não ter parque de estacionamento, porque não é suficiente o estacionamento que tem à volta. As bancas, no meu entender, deviam ser cedidas para as pessoas venderem o que plantam nas hortas delas. E sei lá, qualificar, já há muito tempo que eu não entro lá dentro, mas sei que há estudos e há projetos para lá, mas não estou dentro dos projetos que há para aquela zona. Para aquela zona. 1 minuto, Helena. O que é que gostaria de ver, não sendo uma competência da Junta de Freguesia, mas enquanto almeirinense, o que é que gostaria de ver ali feito e com que rapidez? Gostava que o projeto que está feito para o mercado que avançasse mesmo. Em termos de estacionamento, o município comprou um terreno paralelo ali ao mercado, que foi a Horta del Rei. Portanto, que é preciso que rasgue. Mas... Que é preciso que rasgue, exatamente, mas portanto já não ficaríamos assim com uma limitação tão grande de estacionamento, mas acho que o projeto que existe para o mercado e para coligar todas as entidades que irão lá, que têm projetadas para ir lá trabalhar, acho que o projeto em si deve andar o quanto antes, assim que haja oportunidade e assim que haja verbas, porque na verdade é um projeto que é digno e Almeirim merece. Tiago, o mercado também o quer ver feito depressa e bem? O mercado é sempre uma zona complicada, tanto em Almeirim como em qualquer grande centro urbano. Aquilo que eu sinto que a Câmara deve auxiliar é procurar ao máximo garantir que os impostos que os comerciantes pagam para estar ali naquela zona não façam com que ultrapasse os preços das suas mercadorias comparativamente a grandes centros comerciais, e acho que é isso que deve ser feito principalmente porque o mercado tem bons acessos, tem ali um estacionamento ao lado, é possível dinamizar aquilo e requalificar de certa forma aquele edifício. Precisará de mais condições para receber mais comerciantes, será isso? E para garantir também as condições das mercadorias que eles vendem, porque também têm de tornar apelativo a venda das suas mercadorias. Fernando, o que é que acha que deve ser feito ali e de que maneira rápida, célere? Acho que deve ser melhorado, se aquilo que o projeto tem, se puder ser executado.
Como todos sabemos, e eu vou lá várias vezes, vou lá ao Rui, vou lá, por exemplo, às gentes de Almeirim, que é mesmo assim, essas ocupam mais um bocado lá, são aquilo que estava É quase só um vazio. fim de semana por mês. Sim, mas pronto, nessa altura, sábado. eu sei. Nessa altura ocupam ali um espaço daquilo, só que ele estava quase completamente vazio. Portanto, a função do mercado, da praça ali assim, não tem nada a ver com aquilo que eu tinha dito daquele pavilhão lá em cima, ao pé do ideias restaurante, diferentes. no Parque das Tilas. Mas pronto, este ali podia funcionar, era um apoio que se fazia às pessoas que podiam ter, como eu tenho pessoas de família lá a vender hortaliças, frutas e outras coisas assim, era um sítio ali, onde é que tem, em algum sítio daquele pessoas de uma certa idade, que iam ali assim a viajar, se escusavam de ir ao supermercado e apoiava-se dessa maneira o comércio local. Muito obrigado. Olhamos... Há uma coisa, desculpa, há uma coisa que só há bocado me Rapidamente. passou, que eu queria falar, que era assim, eu apoiava um museu aqui assim para Almeirim, para a gente ficar com o que sobra aí assim, coisa que não foi até agora aproveitado. O museu? Sim. E onde é que eu gostaria de ver? Era uma coisa a estudar. Muito obrigado. Olhamos para os tempos, já não estamos muito longe do final deste nosso debate. Helena Fidalgo, 17 minutos e 15 segundos. O Tiago Caniço, 16 minutos e 4. A Paula Aranha, 14,32. E o Fernando Cardoso, com 17 minutos e 35 segundos. Não falamos ainda de habitação. Pedia-vos uma reflexão muito rápida sobre esta matéria. Um minuto e meio. Começo agora pela Helena Fidalgo. Habitação ou a falta dela? Mais a falta dela. Acho que deu-se um passo importante, como todos sabem, portanto é público, o município adquiriu os terrenos, fez o projeto, irá fazer 168 novas habitações, mas acho que temos muitas casas de volutas também em Almeirim, deveríamos não tirar as casas às pessoas, como é óbvio, mas tentar dialogar com elas e perceber se dá para requalificar ou se dá para vender, mas não com preço de ouro, preços que se possam pôr essas casas de volutas no mercado. Portanto, são casas que estão a fazer falta e parece-me que, talvez, não sei se já fizeram esse contacto ou não tenho conhecimento, portanto não posso estar aqui a dizer que não foi feito, só sei é que, na verdade, a nossa cidade está a ficar velha, com muitas casas de volutas e que estão a fazer falta a outros que não têm casas para viver. E este, repito, é um tema que não é competência diretamente da Junta, Sim, mas claro, é só uma opinião, há como é aqui óbvio. temas que nos dizem respeito a todos, sejamos ou não fregueses de determinado local, porque este é um problema, infelizmente, que atravessa todos. Daqui a pouco terei possibilidade de lhe fazer chegar o link com os horários dos TUAs, que está disponível, mas pedia-lhe agora uma reflexão Deve ter procurado bem. sobre esta questão. Isso é verdade, às vezes não é fácil encontrar documentação nos sites, mas sobre a habitação. Eu creio que o primeiro passo é agilizar os processos burocráticos que têm para a legalização de certas habitações. Creio que muita gente tem vontade de reformar essas casas que estão devolutas, mas não encontram a informação pertinente para fazer essa mesma reconstrução e não é disponibilizada também às pessoas essa documentação. Depois disso, creio que seja muito obrigatório fazer-se um levantamento de todas essas casas, até porque constituem um perigo de segurança a certas zonas. A verdade é que vermos aquelas casas naquele estado promove sempre o aumento de dificuldades em certas zonas, nomeadamente se formos ali à zona do PUP, verificamos que muitas casas estão assim e que as pessoas que vivem lá não se sentem em segurança nessas casas porque há arrombamentos, há vandalismo, há roubos e isto é preocupante. Depois, é como a Helena falou, creio que nisso ela está certa, que é falar com os proprietários, tentar chegar a um acordo de forma a que possamos reabilitar aquelas habitações, de seguida fazer um arrendamento justo com a Câmara ou até a Junta como intermediário, de forma a que possamos alcançar as pessoas e trazê-las de volta para Almeirim. Muito obrigado também, Tiago. Fechando este tema com 17 minutos e 45 segundos. Fernando, o problema da habitação.
não podendo resolvê-lo por si só, porque não consegue um presidente de junta, mas que ideias tem para ajudar a resolver? Eu, de facto, circulo bastante em Almeirim, mas agora, na campanha, nem me tinha apercebido que tantas casas de voluto cá em Almeirim. Olha, por exemplo, aquela para o lado do Joaquim Catalão, não sei se ele passa naquelas estradas e coisas, se ele passar lá tem a oportunidade de ver. Há uma quantidade, por exemplo, aí e nos outros lados, há uma quantidade enorme de casas, possivelmente as pessoas morreram, os filhos não têm dinheiro para arranjar. Eu penso que isso seria um estudo a ser feito da Câmara poder chamar as pessoas lá, falar com elas, ou podê-las ajudar para que elas fizessem aquilo para arrendar, ou que quisessem vender, ou que a Câmara pudesse comprar. Eu penso que isso seria o primeiro passo a dar. E depois, então, o outro, se não daqui a bocado, temos parecidos, quando a gente vai daqui assim para Valcavalos, passamos ali por Alpiarça, até dói o coração ver aquelas casas todas que já foram de pessoas com algum dinheiro porque têm uma boa estrutura, e Almeirim está a cair nesse sentido. Era uma das maneiras de Almeirim não ficar dessa maneira, porque eu não gosto de ver, nasci cá, sinto Almeirim, e gostava de ver isso podendo ser resolvido. Penso que é a Câmara que tem que talvez chamar as pessoas e mostrar-se aberta de arranjar algum subsídio que as pessoas possam, nem que a Câmara depois vá buscar alguma coisa daquelas rendas, ou se for casas que a Câmara possa comprar e recuperar. Muito obrigado também. Vamos fechar este tema com a Paula. Que ideia tem para este problema que não é só de Almeirim, é de Exato. todo o lado? Eu acho que já toda a gente disse o que tinha a dizer, mas em questão, por exemplo, a requalificação da Casa do Povo, que é um edifício espetacular, tem montes de anos e hoje praticamente só lá está a Segurança Social. E há por cima os ranchos que usam, os penso ranchos eu. da banda. O rancho. Não, acho que o rancho já lá a não está. banda, o rancho da banda, os cavaquinhos. Há grupos Mas que usam. O aquilo por Orfeão baixo de Almeirim. aquilo por baixo tinha uma espécie de um museu. Acho que já não tem. Existe uma associação que é a mesma associação da Casa do Povo, que tem a gestão daquele espaço. Se é Pois, museu, mas se calhar está lá na pelo menos- rodoviária, lá em baixo, ao Pois, pé da adega. está tudo expressado. Tinha a ver também com aquele terreno da CUP que agora está... Isso é para os bombeiros. Foi vendido aos bombeiros. Houve aqui uma cedência de terrenos. Isso era da Casa do Povo. Sim, exatamente, sim. Por isso é que estava a falar nisso, sim. Mas Sim, eu deixe-me... estava a falar na Casa do Povo precisamente por isso, para aproveitar em relação ao museu. Ok, sim. Estava a fazer, temos tanta casa aí bonita e com qualidade, como por exemplo esta que vão fazer a creche. Sim, aqui mesmo ao lado. Exatamente. Acho que é uma casa muito antiga para uma creche. Não sou... acho que devia ser para um museu, uma coisa assim no género, do que uma creche. Não sei, acho que não podem partir a fachada. Acho que terá que ficar à partida a fachada Pronto, como... mas para uma creche é uma fachada assim um bocado pesada para o enfeito. De resto, já foram divulgadas imagens pelo atual Presidente sobre a ideia e o projeto que há para aquele espaço. Mas diga, sim. Mas de qualquer das maneiras, isto é tudo em azulejo, não se pode tirar o azulejo. Como, por exemplo, sei lá, a nossa Câmara tem uma frente péssima. Parece que é um edifício que está ali abandonado. Mas o meu tema era a habitação. O meu tema era a habitação. Pronto, só que eu da habitação acho que já toda a gente falou tudo e eu E quais são as concordo. suas ideias? Eu acho que as pessoas lá em casa querem saber também. As minhas ideias em habitação, eu não posso fazer nada. A Câmara tem que, enquanto teve, que eu saiba, não fez habitações nenhumas custo reduzido, e este terreno que foi comprado e que é para fazer as casas, também não tiveram tempo de acabar, e é pouquíssimo porque já tem mais de 300 inscrições para esses terrenos. Portanto, temos que nos virar mais para as casas de volutas, no fundo é tudo o que os outros disseram, e tentar arranjar mais espaço ou fazer casas a baixo custo. O problema Muito é os obrigado. sítios.
Muito obrigado também pelo seu esclarecimento. Nós estamos já na reta final do nosso debate. Vamos mesmo permitir aos nossos candidatos que usem agora o minuto final para se dirigirem ao eleitorado. Antes vou mostrar os tempos que já foram utilizados. A Helena Fidalgo, do Partido Socialista, com 18 minutos e 10 segundos. O Tiago Caniço, agora às pessoas, com 17,45. A Paula Aranha, do Chega, com 16,52. O Fernando Cardoso, da CDU, da coligação CDU, com 18 minutos e 56 segundos. Ditou o nosso sorteio que o primeiro, neste minuto final, podendo dirigir-se para aquela Câmara, estamos nesta altura mesmo com 1h30 de debate. Que mensagem é que deixa a quem nos está a ver aqui, lá em casa, para votar em si no próximo dia 12 de outubro? Eu quero pedir a todos que no dia 12 se desloquem, que vão mostrar o vosso descontentamento que têm demonstrado fortemente nas redes sociais, principalmente nos debates que temos visto no Almeirinense, que no dia 12 se lembrem que cores políticas não é o mesmo que um clube de futebol, não é a mesma para a vida toda, que vão verificar a informação que está disponível da parte da candidatura de Agora às Pessoas para verificarem os projetos que nós temos. Creio que seja a candidatura mais coesa e com mais ambição e visão para o Concelho de Almeirim. Portanto, dia 12, quero pedir-vos que votem Agora às Pessoas. Muito obrigado, Tiago Caniço. Passo agora a palavra à Helena Fidalgo, candidata do Partido Socialista. No próximo dia 12, eu vou apelar a que votem PS, como é óbvio. Se temos uma equipa, tanto para a Junta como para a Assembleia, como para qualquer outra Junta e para o município, de pessoas responsáveis, de pessoas que a terra conhece, de pessoas que têm trabalho feito, e por isso peço-vos a vossa confiança em nós, porque nós não vos vamos deixar ficar mal. Dia 12 de outubro, votem PS. Fica feito esse pedido de voto no Partido Socialista. Agora penso que a Paula irá, exatamente com esses argumentos, pedir para votar no Chega no próximo dia 12. Pronto, é assim. Eu quero apresentar o meu trabalho com transparência, rigor, e por isso teria de fazer uma auditoria externa antes de ter acesso a qualquer dado. Dar a conhecer publicamente todo o trabalho realizado e ter uma abertura e proximidade com os fregueses. Claro, vota Paula Aranha, vota Chega. Muito obrigado, Paula Aranha, do Chega. Vamos fechar este debate com o minuto final do Fernando Cardoso e da coligação CDU. Por que é que devem votar em si? Olhem, para a minha experiência, por exemplo, fiz-me homem na Marinha, estive lá 3 anos, 30 anos nos Bombeiros 25 como elemento de comando, onde as coisas tinham que ser decididas ao segundo e na falhar. Portanto, 5 mandatos na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal. Desde 2005 a 2025 tenho sido sempre eleito. Para ser Presidente da Junta, eu penso que isto é um dado adquirido e da experiência que tenho tido na vida. Temos uma equipa dinâmica, jovem, e que, votando na CDU, é garantido que não vamos defraudar a quem nos vota e a quem não votar também vão ser saciados de um bom serviço. Muito obrigado. Agradeço ao Fernando Cardoso, da CDU, também à Paula Aranha, do Chega, à Helena Fidalgo, do Partido Socialista e ao Tiago Caniço, do Movimento da Coligação Agora as Pessoas. Agradeço também a quem acompanhou este debate aqui no Cineteatro de Almeirim e ainda a quem seguiu lá em casa. A audiência teve números interessantes. Obrigado a quem nos seguiu. Este é um vídeo que fica disponível também nas nossas plataformas digitais para poderem assistir nos próximos dias. Marcamos encontro consigo, convosco, amanhã, a partir das 9 da noite, em Fazendas de Almeirim. Boa noite.